Bom, galera, vamos começar essa videoaula aqui. Essa videoaula eu dividi ela em algumas partes, né, para ficar mais focada no que a gente está fazendo na SSH. Então vai ter parte em que a gente vai... Essa primeira parte é a introdução, vai mostrar a instalação do SSH, do servidor SSH e a utilização do SSH, né, a utilização básica dele. Depois a gente vai ter uma parte em que a gente vai executar aplicativos remotamente, depois vai fazer o tunelamento, vai também ter uma parte que a gente ensina a colocar as chaves, né, as chaves assimétricas, enfim, depois a gente vai passo a passo fazendo isso. Então, o servidor SSH, ele é um protocolo de comunicação com uso de criptografia, né? Então, assim, a principal diferença dele, quando a gente pensa comparando com o Telnet, é que ele vai ter a criptografia. Então, as comunicações no meio do caminho, quando interceptadas, elas vão estar criptografadas, o que vai garantir uma certa segurança, tá ok? Por padrão, ele utiliza a porta 22 TCP. Então, para que serve? Ele serve como shell remoto, então você pode executar comandos em uma máquina remotamente. Ele serve para fazer um tunelamento, ou seja, você pode colocar uma aplicação conversando com outra através de um túnel SSH. Para transferência de arquivo também e executar aplicações. Então a instalação, nessa primeira parte a gente vai fazer a instalação, manipular arquivos diretórios e cópia de arquivos usando o SCP. Então como instala? Então vamos lá. Utilizaremos o OpenSSH. Existem outros servidores SSH, a gente vai utilizar esse aqui. Eu gosto dele pela simplicidade e ao mesmo tempo a capacidade dele de da gente colocar diversas funcionalidades, tá? Então o comando é sudo apt-get install OpenSSH server. Então vamos para a máquina que a gente vai utilizar como máquina servidora. Beleza, essa vai ser a máquina que a gente vai usar como servidora. Então vamos lá. Sudo apt-get install open ssh server. Muito bem. Uma vez instalado, vamos checar, né? Então a gente tem várias formas de checar. Uma é service sshd de daemon, né? Agora a gente está vendo o servidor SSH. Porque, diferentemente, a maioria das distribuições já vem com o SSH cliente, né? Aqui a gente está instalando um SSH servidor. Então é sshd status. E a gente observa que ele está aqui e está rodando, né? Está running. Beleza? Que mais? A gente também poderia verificar se ele está na porta 22, tudo certinho. Então a gente pode dar o netstat -an pipegrep 22. Vamos botar os dois pontos que aí a gente só pega essa. Bom, a gente observa que ele está ouvindo na porta 22 tranquilamente. Tá ok? Então beleza, acabamos de instalar o servidor SSH. Agora vamos voltar aqui e ver o que a gente tem. Beleza. Instalamos. Agora vamos verificar se está tudo ok. Então, bom, a gente já verificou que o servidor está apto. Agora a gente pode fazer um SSH para a própria máquina, só para testar, né, utilizando loopback. Então vamos lá, SSH. O usuário, né, nesse caso aqui é Lubuntu básico arroba 127.0.0.1. Yes. Beleza. Aí a gente entrou, obviamente, como é a própria máquina, né? Então assim, só vai mostrar que a gente entrou. Vamos sair daqui, que a gente já está na máquina, a gente dá o exit e a gente fecha a conexão SSH, tá ok? Bom, mas o que é interessante disso? A gente já fez o teste inicial, agora a gente vai fazer a comunicação, né? Então a gente vai pegar uma máquina real aqui, que
Na verdade, eu ia fazer com máquina real, levantei duas máquinas virtuais. Então eu vou entrar com a máquina virtual, uma primeira máquina com IP1, comunicando com essa máquina onde está o servidor, que é IP4, final 4. A gente dá ifconfig aqui, ifconfig, a gente vai observar que o IP dela é o 9268.56.4. Então o servidor SSH nosso vai ficar na A56.4. Então agora a gente vai abrir uma cliente aqui, uma outra cliente. Demos o nome aqui dela de João, né? Então se a gente abrir o ifconfig aqui, a gente vê que ela é 56.1. Então agora a gente vai se conectar lá ao servidor SSH. Então a gente dá SSH, o IP, o usuário, né? Lubuntu básico, arroba o IP 92.168.56.4, que é a do servidor. E aí a gente confirma, digita o password do usuário lá. E pronto, estamos na máquina lá. Observe que a gente estava como João aqui, né? Agora a gente já está como Lubuntu básico, o usuário que a gente colocou lá na máquina. Tá ok? Então se a gente der um ls aqui, a gente começa a ver as informações que tem de lá, tá? De lá da outra máquina. Beleza? Então vamos ver aqui o que tem pra gente. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para cima. Beleza. Então vamos lá, esse é o cenário proposto, tranquilo. Então faça uma comunicação entre a máquina real e a máquina virtual. Já fizemos isso aqui, né? Simplesmente SSH, o usuário do servidor e o IP do servidor. Beleza, listar um diretório. Vamos criar um diretório lá na outra máquina, tá? Essa parte, gente, é bem introdutória. Para a maioria das pessoas é até um pouco cansativa, né? Mas é importante passar por ela. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Na máquina remota, a gente vai criar um novo diretório. Então, mkdir diretório remoto. Beleza? Então a gente dá um ls, a gente observa, cadê ele? Diretório remoto está aqui. Beleza? Então, a gente acabou de criar esse diretório lá na máquina real. Se a gente quisesse ver, a gente chegaria aqui na máquina remota e a gente observa que ele está criado aqui. Ok? Vamos ver o que mais que eu coloquei aqui para vocês. Criar um diretório, beleza? Basicamente isso. Agora a gente vai para a segunda prática do SSH, que vai ser copiar arquivos usando o SCP, né? Então a gente vai copiar um arquivo rr.txt do servidor para o cliente. Então a gente vai lá no cliente, primeiro a gente precisa ter esse arquivo no servidor. Então vamos chegar aqui no servidor e vamos criar o arquivo, né? Então aqui a gente está na máquina servidora. Estou em dúvida em qual máquina está. Só dá o ifconfig. Aqui a gente está na máquina servidora. Então vamos criar o arquivo. Nano rr.txt. Já tinha. Nessa máquina aqui já tinha. Vamos colocar arquivo remoto. Beleza? Sim. Beleza. A gente pode dar um cat no rr. Beleza, arquivo remoto. Tá. Agora a gente vai copiar esse arquivo da máquina servidora para a máquina onde a gente está operando, né? Ou seja, a máquina lá do João. Então vamos aqui na máquina do João, vamos sair da seção SSH e vamos utilizar o comando. Então é scp, o usuário, né? E o arquivo. Então vamos lá. Vamos aqui, scp, o usuário é o Ubuntu. .4, né? Aí a gente vai colocar 2 pontos
e o diretório, o arquivo que a gente quer. Esses dois pontos é porque a gente já está pegando no próprio diretório do usuário, tá? Se a gente tivesse algum subdiretório dentro do usuário, a gente colocaria um barra aqui indicando qual é o diretório que a gente está querendo. Como aqui é no próprio, a gente vai simplesmente colocar aqui rr txt e vamos colocar aqui dentro do nosso... E agora ele vai pedir... Pediu a senha. Beleza. Aqui a gente observa que o arquivo foi copiado, né? Então, se a gente chegar aqui e dar um ls, observe que a gente já está em João. E vir aqui em cat, em rr, a gente observa que o arquivo remoto foi copiado efetivamente, tá? Então, esse primeiro passo, a gente copiou um arquivo do servidor para o cliente. Agora vamos copiar um arquivo do cliente, né? um arquivo chamado arquivo cliente para o servidor. Então, aqui no João, desculpe, aqui no João, a gente vai criar um arquivo cliente. Então, nano arquivo cliente.txt. Esse é o arquivo cliente. Beleza. Beleza, a gente observa se está lá, arquivo cliente. Beleza, está ok, tranquilo. Então vamos usar os procedimentos para copiar. Agora observe, quando a gente fez para o servidor, a gente colocou a origem e o destino. Né? Aqui a gente vai inverter. Então agora a origem é o próprio arquivo do cliente, né? E depois o destino é justamente o usuário do servidor e o IP do servidor. Ok? Então vamos lá. Então agora é scp, o arquivo, né? Que é arquivo. Agora a gente coloca o destino, que é justamente Lubuntu. Beleza? Basicamente isso aqui a gente não vai jogar para nenhum diretório, não. Vai deixar aqui mesmo. Beleza? Tinha esquecido de colocar os dois pontos no final. Então, Lubuntu. Beleza. Então a gente copiou. Agora a gente vai lá na máquina Lubuntu verificar se esse arquivo está lá. A gente pode dar um ssh e verificar, né? Por exemplo, ssh. Na verdade essa linha está até aqui já, né? Pronto, já está aqui, vamos usar ela. Pronto, entramos. Agora a gente dá um ls e a gente verifica que o arquivo cliente está aqui. Se a gente der um cat nele, arquivo. Beleza, esse é o arquivo cliente. Ok, vamos fechar a seção SSH. Antes de fechar, deixa eu ver o que eu preparei aqui. Muito bem, copiar arquivos usando o SCP. Copiar um arquivo para o servidor no diretório documentos. Então agora a gente vai colocar um arquivo cliente dentro de um diretório chamado documentos. Beleza? Depois a gente vai fazer a cópia de diretórios. Beleza, então agora a gente vai colocar dentro de um diretório. Ok. A gente já está, observe que a gente já está dentro do servidor. Tá ok? E a gente vai criar agora um diretório lá dentro. Então vamos aproveitar que a gente já está aqui. Vamos dar um ls mkdir. Qual foi o diretório que a gente colocou? Ah, diretório remoto. Mas vamos colocar mkdir diretório 2. Beleza? Diretório 2 está aí, tá. Agora a gente tem o diretório 2 aqui. Muito bem. Agora a gente vai... A ideia aqui é copiar um arquivo do cliente para o diretório 2. Muito bem. Então vamos lá. Então agora a gente vai sair daqui e vai
copiar um arquivo para o diretório 2. Então vamos criar um novo arquivo aqui, nano arquivo 2.txt. Arquivo 2 para o diretório. Muito bem, vamos lá se tem um arquivo 2. Beleza, arquivo 2 está ali. Muito bem, agora a gente vai copiar. Então, o comando vai ser scp, a origem é o próprio arquivo 2, né? Arquivo 2.txt, e o destino. O destino vai ser Lubuntu básico, o IP 192.168.56.4, tá? Agora, dois pontos. Agora, observe aqui, que foi preparado aqui. Agora, depois dos dois pontos, a gente coloca o diretório no qual a gente quer jogar, né? Então, aqui seria um exemplo de dentro de documentos, só que a gente criou um diretório 2. Então, a gente vai colocar diretório 2. Beleza? Vamos lá. Muito bem. Copiou tudo tranquilo. Agora vamos lá na máquina observar se está lá mesmo, né? Então a gente dá um ssh lubuntu beleza, estamos aqui. Agora vamos entrar no diretório 2, cd diretório 2. Vamos verificar. A gente observa que o arquivo está aqui. Então, caso a gente queira ver o conteúdo do arquivo, a gente vê arquivo 2 para o diretório. Então, a gente aprendeu aqui a copiar um arquivo para um diretório específico. Próximo passo vai ser copiar um diretório inteiro, tá? Então agora é o seguinte, a gente vai copiar um diretório inteiro do servidor para o cliente. Então a gente utiliza o "-r" para dar recursividade dentro do diretório. Então aqui a gente vai copiar... vamos fazer o seguinte, vamos copiar o diretório 2 para o cliente. Beleza? Então vamos lá, vamos sair daqui da seção ssh. E agora a gente vai copiar o diretório 2 para o nosso cliente aqui. Então, se a gente observar, ainda não existe diretório 2 aqui no cliente. Então, scp, a origem. Quem é a origem? Vai ser a máquina remota, né? O servidor. Beleza, qual é o destino? Aí a gente observa que é dentro do diretório 2. Beleza? O que está faltando? Está faltando a gente colocar o "-r" aqui. Então, "-r" para dar recursividade e pegar o diretório inteiro. Muito bem. E agora o nome que a gente vai colocar desse diretório aqui na nossa máquina, né? Deixa eu fazer um teste de eu não colocar o nome para ver se ele já pega o nome direto. Aí ele vai pedir o nome. Então, beleza. Então, diretório 2. Tá? Então, eu estou copiando recursivamente lá da máquina remota, Lubuntu, copiando o diretório 2 para a minha máquina cliente com um diretório chamado diretório 2. Então, vamos lá. Beleza. Tive que colocar o barrazinho aqui no final, tá? Depois eu tenho até que colocar isso aqui nos slides para facilitar. Então, barrazinho aqui no final e já funcionou corretamente. Então, vamos verificar aqui, né? Se está o diretório 2, tem que aparecer aqui, ali o diretório 2. A gente pode dar um cd. E agora está aqui. Ok? Então, beleza, acabamos de copiar um diretório inteiro, utilizando o "-r" para recursividade. Aí existem alguns, usando a máquina real, realizar o comando mv, verificar como isso é apresentado
realizar um comando e ver como isso é apresentado no Wireshark, apresentar prints, né? Usar o comando SCP. Então aqui vamos mostrar algumas coisinhas. Vamos ligar o Wireshark. Vamos ligar o Wireshark na máquina. Vamos usar o Wireshark aqui, tá? Essa máquina aqui é a máquina servidora. Então a ideia é a gente utilizar o Wireshark nela. Para que a gente consiga mostrar aqui toda a parte criptográfica, né? Muito bem, nosso Wireshark aqui rodando, beleza. Vou colocar N, porque a gente vai filtrar. Então ele pega todas as interfaces, só que a gente vai filtrar. Então a gente vai querer o quê? A gente vai querer ip.add. A gente está dizendo assim, ó, vou filtrar todos que são os IPs 192.168.56.1. Por que o 56.1? Assim, igual, igual. Igual, igual, né? Parecido com C++. Então, ip.add é de endereço 192.168.56.1. Ou seja, eu quero só filtrar no Wireshark tudo que vier desse IP. E agora a gente vem aqui para a máquina do João e a gente faz um SSH lá para a máquina remota, tá? Sair do diretório 2, beleza? Então vamos lá, SSH Lubuntu básico arroba 192.168.56.4. Beleza, então logamos, né? Então se a gente for aqui no Wireshark, a gente observa a comunicação, né? Então a gente observa, vamos tirar essa negocinho de ficar descendo automaticamente, que eu não gosto muito disso. Deixa eu aumentar um pouco a tela, fica melhor de visualizar. Beleza. Então a gente observa que inicialmente a gente faz a conexão TCP, né? Abrimos uma porta aleatória para a porta 22, fazemos o SYN ACK e depois o ACK. Depois fechado isso, a gente começa a estabelecer o SSH entre as partes, né? Então eu vou fazer aqui, eu vou dar um ls aqui, né? Depois eu vou andar em um diretório, né? Então cd diretório 2. ls, vou dar um cat no arquivo. Beleza, a gente fez bastante coisa aqui, né? O que isso é apresentado? Então a gente observa que as linhas aqui do SSH só cresceram. Vamos imaginar que alguém queira saber o seguinte: David, eu quero saber se realmente está criptografado ou não. Eu tô em dúvida, né? Então você poderia simplesmente chegar aqui, pegar e dar um follow TCP stream. E aí a gente observa aqui que, na verdade, tudo que foi mandado, né? A gente observa alguns parâmetros da seção SSH, mas se a gente for tentar pegar os dados, tudo que foi escrito lá, a gente não pega nada, tá ok? E o mesmo vale para quando a gente faz quando a gente copia um arquivo utilizando o SCP, a mesma coisa, tá? A gente acaba não tendo como pegar nada, beleza? Então aqui a gente acaba mostrando, né, essa parte da criptografia do SSH e algumas funcionalidades básicas do SSH, como a cópia de arquivo, manipulação de arquivos, né, diretórios, arquivos, enfim, tá ok? Deixa eu ver se eu preparei mais alguma coisa para vocês. Bom, também tem aqui pesquisar o comando sftp, que também pode ser utilizado ao invés do SCP, e apresentar um relatório. Muito bem. Então essa é a primeira parte do SSH. Agora a gente vai para a próxima parte. A gente vai começar a próxima parte, que é justamente a execução de aplicações remotamente.